nossa vida vai mudar nessa noite, porque é a tua vontade derramar sobre nós a tua direção, a tua sabedoria, e sairemos daqui, meu Deus, transformados, prontos para uma mudança radical, prontos, meu Deus, para uma transformação positiva que nos levará a grandes vitórias e grandes conquistas. Então nos abençoa neste momento. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos ensina e abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Muito bom estar com vocês. Me sinto em casa aqui. E a gente já esteve junto hoje de manhã, né? Lá no Batistas foi muito bom. Um dia lindo, uma manhã muito linda. Presença de Deus. Alegria junto com aqueles que desceram as águas. E agora, nesse momento, a gente vai estar meditando um pouco também na palavra de Deus. E existe algo que a gente precisa meditar, no sentido de que há momentos na nossa vida em que há aquela sensação de que a gente aprende muito, mas parece que não faz efeito. Às vezes a gente tem experiências grandiosas, como aquele mover de Deus que teve lá no acampamento de carnaval em Itupeva, mas muitas vezes, para alguns de nós, a gente sai dali cheio do Espírito Santo, tem a experiência, mas parece que com o passar dos dias o negócio parece que vai se dissipando, e a gente tem um desejo de mais. No entanto, mesmo em momentos que a gente sabe que foi algo diferenciado, o efeito não é como a gente gostaria que fosse. E nessa noite a gente vai receber de Deus algo que pode nos ajudar a ter uma constância, uma consistência maior. Então, abra o seu coração, peça para Deus te ajudar, realmente te abençoar grandemente. Existe algo em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que em certo aspecto seria um resumo do Evangelho, principalmente na questão prática do dia a dia. Existe a questão da salvação, mas na santificação do dia a dia, como isso ocorre, como que eu vou me santificar, como que eu vou amadurecer, deixar o leite para o alimento sólido, como a gente meditou hoje de manhã. E aí diz assim, que você não deve se conformar, ou em algumas traduções, acho que na NVI, se não me engano, até fala em não vos amoldeis com este século, com este mundo, mas pelo contrário, tem que ser transformado pela renovação do entendimento, pela renovação da mente, da mentalidade, para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, a ideia de não se conformar é você não ser alguém acomodado, não deixar que as situações te moldem. Até na NVI acho que fala não vos amoldeis. Na revista corrigida antiga, porque saiu outras versões, também usava esse termo, não vos amoldeis. Não deixa a cultura, a moda, não deixa que tradições, não deixe que essas coisas amoldem a sua vida. Não seja Maria vai com as outras, não seja aquele que é facilmente influenciado, ou como hoje não brinca mais que tem coisa de crente antiga que não se fala mais, mas quem sabe que quer ser crente chuchu? Ninguém sabe o que é crente chuchu. Qual que é o problema do chuchu? Ele é bom, uma baixa pressão, né? Quem tem hipertensão. Mas chuchu, se você fizer chuchu com carne, ele fica com gosto de carne. Se você fizer chuchu com galinha, ele fica com gosto de galinha. Se você fizer chuchu com calabresa, ele fica com gosto de calabresa. Então você não deve ser influenciado. Você na verdade deve ser alguém que vai influenciar, que vai ser formador de opinião. Você tem que ser sal e luz nessa terra. Você tem que ser coluna e baluarte da verdade. Você tem que ser alguém que tem realmente convicções fortes, convicções firmes,
que as pessoas vão olhar para você e vão perceber que você sabe o que está fazendo, que você tem entendimento do assunto, que você realmente sabe, domina a situação. Existe aquela questão que muitos talvez já estão aprendendo, estão percebendo. Tem gente que cria problema, tem gente que só reclama de problema, e tem gente que resolve problema. Eu não sei se vocês já raciocinaram sobre isso, mas quanto maior o problema que a pessoa leve para o lado profissional, quanto maior o problema que o profissional resolve, mais ele ganha. Na medicina, um clínico geral ganha bem, mas e um cardiologista que faz cirurgia de coração? Um neurologista que faz cirurgia da cabeça? Advogado de pequenas causas ganha um valor. Agora, advogados que pegam coisas mais complicadas e conseguem desenrolar, eles ganham muito mais, porque eles resolvem problemas maiores. Fora isso, eu não lembro se foi o pastor Fernandão que ministrou sobre isso. O cara comprou um carro importado que não tem no Brasil, e daqueles antigão bonitão, precisava fazer uma revisão, levou num lugar, e o cara cobrava um valor meio alto, 15 mil reais. Aí o cara falou, não, eu pago 10. Ele falou, não, então pode, se quiser eu até te dou o número de pessoas que pode fazer até por 8, aí você pode ir. E foi tipo assim, se quiser vai embora mesmo. Aí depois ele conversando com outras pessoas que conheciam o mecânico, falou, não, mas por que ele agiu dessa forma? Porque ele é bom, ele é o melhor. E na verdade ele fica até chateado se você quiser colocar preço no serviço dele. Mas por que ele pode fazer isso? Porque ele é bom, ele é o melhor, ele conhece, ele domina, ele sabe como resolver. Então na nossa vida também a gente tem duas escolhas: viver uma vida mais ou menos, viver uma vida medíocre, uma vida pela média, ou procurar viver realmente isso que está escrito na palavra de Deus. Muito se fala de ser cabeça, não ser cauda, de ser mais do que vencedores. No entanto, isso tem que acontecer na prática, no dia a dia, e tudo isso é uma questão de mentalidade. A gente teve o privilégio de morar no Japão juntando tudo, quase 17 anos. Então a gente pegou um pouquinho da cultura de lá. E uma das coisas que fez o Japão sair daquela destruição da Segunda Guerra Mundial, né, os irmãos lembram das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, foi justamente uma mentalidade diferenciada. Tem um kanji, aquele caractere especial, né, que parece desenho lá, nem sei como é que eles conseguem escrever aquilo, mas que dá uma ideia de aperfeiçoamento contínuo. Quando eles falam de Kaizen, tem lá Kaizen lá? Tem, né? Tem Kaizen onde trabalha. Qual a ideia? Hoje tem que ser melhor do que ontem, e amanhã tem que ser melhor do que hoje. E esse é o sentimento que você tem que ter no seu coração. E além disso, atente no ritmo. Crescer já é bom, melhor do que ficar estagnado, parado. Mas você pode crescer igual uma tartaruga, ou crescer igual um coelho lebre que corre muito. Então a ideia agora é poder compreender por que às vezes eu aprendo tanto, mas a minha vida muda pouco. Ou às vezes por que eu tenho experiências grandiosas com Deus, mas parece que depois volta para o ponto que estava novamente. Então a questão é que quando fala de renovação da mente, é algo que tem que ser não simplesmente entender, mas entender de uma maneira que vai meio que gerar algo no seu coração, que vai te fazer agir de uma forma diferente. Basicamente, isso daí, esse versículo, Romanos 12:2, seria meio que um detalhamento quando Jesus fala arrependei-vos. No original grego, essa questão do arrependimento não é remorso, mas sim uma mudança de mente que resulta em mudança de atitude, mudança de comportamento. Por exemplo, quando eu era criança, eu enfiei um prego na tomada, buraquinho redondinho, prego redondinho. Eu tomei choque com força. E eu ouvi
desse prego na tomada, está feito. Ela passou, olhou para mim e falou: moleque, você está aprontando? Nada, mãe. Nada não. Ela saiu, eu enfiava a mão naquele prego para tirar ele tinha travado lá dentro da tomada, na raça mesmo, tomando choque. E quem já tomou choque sabe da tremedeira, né? Você fica mole. Só que eu estava com mais medo de tomar uma peia da minha mãe do que tomar choque. Chegou num ponto que eu estava quase fazendo número 1 na calça já, tanto choque eu estava tomando. Aí, acho que foi Deus mesmo, eu não sendo da igreja naquela época, eu lembrei que pano seco não transmite energia elétrica. Eu corri, peguei um pano seco, enrolei, puxei o prego e saiu. Mas nisso eu já estava tremendo, tanto tomar choque. Resultado, mudou a minha mente, irmãos. Nunca mais na vida eu coloquei um prego numa tomada. Deu para entender? Tem que ser algo que produza um impacto radical no seu coração. E não somente no coração, porque ali está falando não de emoção, mas está falando de racionalidade, de mentalidade. E como é que eu posso ter certeza que é algo mais voltado para a razão do que para a emoção? É só voltar para o versículo 1. Muitos aqui se lembram, né, de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional vem de raciocínio, de razão. Então por isso que muitas vezes nós temos experiências grandiosas com Deus, mas no decorrer da vida meio que parece que fica meio montanha-russa, na mesma velocidade que sobe, desce, depois sobe, desce. E isso, em certo aspecto, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus, em alguns versículos, fala que a vontade de Deus é que você seja semelhante a Jesus. Até naquele texto de Efésios 4:13, tem uma parte que é meio complicada, que fala a medida da estatura da plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, da plenitude da estatura de Cristo, estatura da plenitude de Cristo. É meio complicada essa parte, perfeita varonilidade. O que é isso? Varonilidade vem de varonil, que vem de varão. Então perfeita varonilidade seria ser um homem maduro, ou, resumindo, alguém que já chegou num ponto de consciência, de sabedoria, de emoções, de alguém emocionalmente maduro. E o alvo é a estatura de Cristo. Então tem muito para crescer. Se o alvo é tão grande, não dá para ficar vivendo como se fosse uma montanha russa. Então o que você deve procurar buscar a partir de agora? Como seria isso no seu dia a dia? Como você conseguiria entender esse lado de ter uma vida de progresso, não somente consistente, constante, mas até mesmo num ritmo que começa a ver resultados realmente na sua vida? Por exemplo, se você ganha R$1.500 e gasta, será que é fora da realidade já, né? Mas R$1.500 e tem um custo de R$1.000 por mês, guardando R$500 por mês, você vai crescer, porque você já está guardando, mas vai demorar um pouco para você conseguir algumas coisas. Mas se o seu custo é 1.000 e você de forma sábia gasta os 1.000, se você ganhar 10.000, já é diferente de você ganhar 1.500. Em um ano você já consegue realizar muitas coisas. Se você ganhar 20.000 por mês com custo de 1.000, o negócio vai acelerar. Então a questão toda é analisar se você já foi despertado por Deus sobre essa janela de oportunidades que tem. Um tempo atrás, não faz tanto tempo atrás, alguns anos atrás, conversando por telefone com o pastor Narciso, eu compartilhei com ele uma experiência de João capítulo 15 e versículo 7, que fala sobre oração. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Acho que a maioria conhece o versículo, e eu também, quase 27 anos de igreja, já li várias vezes. Mas naquele dia, e não faz tanto tempo assim, alguns anos, 2, 3 anos atrás,
quando eu li, o Espírito Santo graciosamente falou: você entende isso? Aí qual foi a minha resposta? Sim, eu entendo. Ele falou: você entende mesmo? Entendo. Mas aí ele mudou a pergunta: você já buscou esse nível de respostas de oração? Eu não só respondi que não, como fiquei meio impactado. Nunca passou pela minha cabeça que isso é possível. Nunca havia passado pela minha mente que eu poderia chegar num nível de intimidade com Deus, com Jesus, a ponto de que a minha oração fosse completamente harmonizada com a vontade dele. E uma frase que é um pouco meio plena, ela é completa: pedireis o que quiseres e vos será feito. E eu compartilhei isso com o pastor Narciso. Ele falou: filho, e aí? Eu falei: e aí nada, e aí que eu só entendi agora que eu tenho que começar a correr atrás. Mas pelo menos abriu-se uma janela. Os irmãos compreendem isso? Onde eu poderia deixar de viver de forma acomodada na oração que eu estava fazendo. E a partir daquele momento eu comecei a buscar o que significa permanecer em Jesus, o que significa fazer com que as palavras de Jesus permaneçam em mim. Eu comecei a levar isso a sério, a fim de que essa promessa condicional se cumpra na minha vida de forma progressiva. Cada dia mais isso vai acontecer na minha vida. Eu vou buscar, e não somente buscar, mas eu vou buscar com intensidade, eu vou buscar de forma apaixonada, eu vou buscar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. É possível, e o preço pago para que isso acontecesse foi o sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus. Agora você imagina Jesus olhando dos céus, o que Ele espera de você? A palavra de Deus em Hebreus fala que o que levou Jesus a desprezar a ignomínia, a humilhação, foi o prêmio que lhe estava proposto. E qual é o prêmio? Você. Só que imagina o que Jesus espera de você. Você quer que Jesus veja você sempre na mesma? Tem um problema, aí você vai e conversa com o pastor, e ele te aconselha, vocês oram juntos. Aí passa 1 ano, 2 anos, você pede mais um momento de aconselhamento com o pastor, e quando você vai conversar com ele, os mesmos problemas de 2 anos atrás. Sexta eu encontrei com o Berê, alguns aqui até conhecem ele, e a gente viu junto uma ministração um tempo atrás de um pastor, não lembro o nome dele, onde ele deu o exemplo de José do Egito, que está no esboço de célula agora, desse tempo agora, e os irmãos dele. Quando os irmãos foram buscar comida, aconteceu um fato curioso. Os irmãos de José não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. Por quê? Porque quando José foi vendido escravo pelos irmãos, os irmãos eram pastores de ovelhas, e José saiu dali como um escravo, sem rumo, um moleque novo, talvez de, lá fala quanto? 17 anos, né? Sem saber até para onde ia, porque ele não foi vendido como escravo para um dono, ele foi vendido como escravo para mercadores de escravos, que depois ia vender, como se fosse num leilão lá. Aí ele vai para a casa de Potifar, depois ele vai preso, tudo, mas naquele momento ele era o primeiro ministro do Egito, da potência mundial, que ia salvar toda aquela região da fome. José mudou muito, e os irmãos não mudaram nada. Então até dessa vez, eu sempre brinco quando a gente se encontra, eu olho para ele e falo: eita, Beri, tudo bom? Tudo bom? Rapaz, você não mudou nada, hein? Ele
falar: para com isso, pastor, está repreendido. Então, quando alguém te encontrar e por acaso falar para você assim: rapaz, você não mudou nada, hein? Aí cuidado, porque você vai querer se encher achando que está por causa da aparência, né? Não envelheceu e tudo mais. Cuidado. Se toda vez que alguém te encontra fala: rapaz, você não mudou nada, hein? Como fala o pastor lá de Londrina, presta atenção, presta atenção. A ideia de Deus, sabe qual que é? Crescimento. A gente tem visto sobre a questão do leite e do alimento sólido. Deus, Ele quer nos levar à perfeição em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Esse versículo vai ser só para confirmar, e aí a gente vai saber como que a gente vai colocar em prática. 1, 28. Amém? Fala de Jesus, o qual nós anunciamos, Jesus, evangelizamos, advertindo a todo homem, confrontando erros e pecados e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso é que eu também me afadigo, eu me desgasto, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, qual que é a questão? Houve momentos que o pessoal gostava de fazer coisa de aniversário, pastor e tudo, e não é isso. Você sabe qual é o maior presente que você pode dar para a vida de um pastor? Avançar. Não há presente maior na vida de um pastor, de um supervisor, de um líder de célula, de pais, do que você ver as pessoas avançando, amadurecendo, crescendo, porque essa é a vontade de Deus. Então no versículo 28 ele fala que tem que evangelizar, anunciar, advertir e ensinar em toda a sabedoria, a fim, com o objetivo de que apresentemos todo homem, as mulheres também, irmãs, perfeitos em Cristo. Hoje, assim como se abriu aquela janela sobre a questão da oração, de tudo que pedir vai ser concedido, que na sua vida possa também abrir essa janela de entendimento de que o alvo de Deus para a sua vida é te apresentar perfeito em Cristo Jesus. Se você entender isso, a sua vida vai mudar de forma radical, porque você vai começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. De manhã eu gosto de repetir muito isso, porque pode ser libertador para algumas pessoas que a mentalidade é: não posso, não consigo, não sei fazer, não dou conta, não tenho tempo, não tenho dinheiro, ninguém me ajuda. Não pode viver desse jeito. Não é assim que funciona a vida. Tudo se aprende. Com o YouTube hoje, se você quiser fazer foguete para ir para a lua, você faz. É possível fazer coisas maiores e melhores que você nunca imaginou. Então, qual que é a sua motivação? Qual é o que move a sua vida? Qual é a gasolina da sua vida? Qual é o combustível que está te levando a acordar de manhã? E o que você espera do dia? Mais do mesmo. Tem gente que faz conta, paga conta, faz conta, paga conta, faz conta, paga conta, e isso não é vida. O que Deus Ele quer é te levar a crescer. E de novo, o alvo é perfeito em Cristo. Será que falta um pouquinho para você crescer ainda, até atingir esse alvo? Mas a pergunta é: você quer? Deus quer. Você quer? E se você nunca tinha pensado nisso, Deus quer que você comece a pensar e a viver isso de uma forma séria e de uma forma intensa a partir de hoje.
Vamos pegar o lado negativo, para já começar a ir para o dia a dia, amém? Até na célula a gente meditou um pouquinho, quarta-feira, né? É que vai ficando velho, a cabeça não lembra muito bem as coisas. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 25 e 26, aqui vai falar de libertação. Lembram que Jesus fala que se expulsar um demônio, ele anda no mundo espiritual por lugares áridos, desertos, e qual que é a vontade dele? Voltar para onde ele saiu. E ele fala ali que se ele encontrar a casa varrida e adornada, enfeitada do jeito que ele gosta, ele volta. Só que ele não volta sozinho, ele traz mais 7 piores do que ele. Como conseguir uma libertação completa, mesmo que não seja na questão de manifestação de possessão demoníaca? Há vários níveis, opressões. Agora ele diz assim, disciplinando com mansidão os que resistem, os que se opõem, na expectativa, na esperança de que Deus lhes conceda não só, primeiro, o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, 26, e segundo, mas também o retorno à sensatez, diga retorno à sensatez. Na NTLH fala retorno ao perfeito juízo, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, ou seja, vivendo no cativeiro do diabo, para cumprirem a sua vontade. O que prende alguém nos laços do diabo? Falta de arrependimento, não o remorso, mas a mudança de mente que resulta em mudança de vida, mudança de atitude. Agora, como que isso acontece? Tem que ter 2 alicerces, tem que ter 2 fundamentos firmados na rocha realmente. Conhecer plenamente a verdade, e não só a verdade da palavra de Deus, no sentido de santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, de João 17:17, porque isso é a questão que a gente meditou, a pergunta que a gente fez no começo. Por que eu aprendo tanto e tenho tantas experiências sobrenaturais com Deus, e a minha vida não muda como deveria mudar, de acordo com esses acontecimentos, com as pregações que eu entendo, com os estudos bíblicos que eu entendo, com a minha leitura pessoal, onde às vezes Deus fala comigo? Por que não faz efeito? Porque se você não for da verdade, no sentido também de realidade dos fatos, a palavra de Deus não vai fazer efeito prático no seu dia a dia, porque você escolhe andar na ilusão, você escolhe andar na fantasia, você escolhe andar no fingimento. E é do ser humano. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu estudava numa escola em Ribeirão Preto, acho que eu estava na 6ª série, e os mais novos não sabem o que é isso, né? Mas os mais velhos, a gente brincava de um pega-pega, que um chama de polícia ladrão, cadeirinha salva, é de equipe. Aí tem que correr para pegar, tem que segurar o cabra e bater 3 vezes, ou na cabeça ou nas costas, e quando alguém te prende, você vai para a prisão. Aí ele encosta a mão e os outros que for prendendo vai dando a mão, vai formando a corrente. Quando pegar toda a equipe adversária, aí inverte, aí quem estava pegando corre e os que estavam correndo tem que pegar, e é mais legal correr do que ficar correndo atrás dos outros. Só que se passasse alguém e passasse no meio e tocasse na cadeia, aí libertava todo mundo, aí tinha que começar do zero, pegar tudo de novo. E num dia, na escola, no intervalo, no recreio, um monte de gente, 2 times bem grandão, e só faltava eu, e eu estava meio escondido, mas por ser japonês não dá nem para disfarçar, né? Quando eles viram, o japonês lá, aí veio aquele formigueiro, igual um enxame de abelha correndo atrás de mim, e eu correndo, aquele monte de molecada, e ainda ficava gritando, derruba ele, vai dar uma rasteira nele, derruba ele, pega ele, e eu correndo. E coincidiu de dar certo de eu correr em direção
a prisão, a cadeia. Como só faltava eu, estava todo mundo procurando, e deixou só o Reinaldo, que era amigo meu de classe, meio que de guarda lá, mas ele era menor do que eu. E existia até um termo nessa brincadeira, que era: ou você dá o bolé, você tenta dar uma enganada, dar uma fintada no cara, ou o segundo termo era levar na peitada, ou seja, dar uma trombada, e quem pode mais chora menos. Como eu era melhor que ele, e aquele monte de moleque ia entrar de mim, não dava tempo eu dar o lé, senão eles me alcançavam. Aí eu falei: vou levar o Reinaldo na peitada. E ele percebeu o meu pensamento, e eu mirei bem no meio dele, baixei a cabeça e acelerei. Na hora que foi trombar, ele ficou com tanto medo que ele fechou o olho e fez assim, ó. As duas mãos dele, uma pegou no meu queixo de baixo para cima e outra no peito. Os meus 2 pés subiram lá em cima, assim, ó, câmera lenta, que apoiou só em cima, né? Meus 2 pés subiram lá em cima, assim, ó, e eu caí de costas no chão. Pum. O diafragma, o músculo da respiração travou, e eu não consegui respirar. Deitado no chão, aquele monte de cabecinha. Ixi, vai morrer, chama a ambulância, chama a diretora. Aí quando eles falaram da diretora tomar suspensão, né? Aí eu falava assim para ele: eu tô bem, bem que bem, tava morrendo, não tava nem conseguindo respirar. Mas por que eu falava que eu estava bem? Orgulho. O orgulho te leva a negociar a verdade. Pensa nisso. A aparência, a reputação te leva a negociar a verdade. Quantos dos irmãos aqui gostam de jogar futebol? Antes eu jogava até bem. Eu era bom de bola. Hoje eu sou a bola, mas jogava bem. Jogava de meia, porque se jogar sem meia dá bolha no pé. Não, mas jogava de meia esquerda, jogava bem. Duvido que os homens que jogam bola nunca viram situação de alguém que chega, ele chega assim no jogo, antes do jogo. Aí eles falam: o que foi? Não, meu joelho tá doendo um pouco. Aí outro chega assim: o que foi? Não, é que eu não dormi nada essa noite. Você sabe o que é isso? Por que faz isso? Meio que tipo assim: se eu jogar mal, é por causa do meu joelho. É ou não é? Se eu jogar mal, é porque eu não dormi direito. Mentira, é porque é ruim mesmo. Mas o orgulho leva você a fugir da verdade. E se você entender isso, você pode começar um tempo novo, porque você vai perder tempo, deixar de perder tempo, parar de perder tempo, tentando manter uma aparência, uma reputação, e canalizar o tempo para crescer de verdade, baseado na verdade. Deixa a aparência para lá, deixa o orgulho para lá, aparência no sentido de reputação, deixa para lá. Canaliza o tempo para até reconhecer os próprios erros e tomar uma decisão de buscar ajuda e começar a melhorar, de começar a crescer, de começar a se desenvolver. Para de perder tempo com fantasia, com ilusão. Para de perder tempo com aparência, com reputação. Isso não funciona, não adianta, e até perigoso. Quem já leu Atos 5 sabe o que aconteceu com Ananias e Safira, que queriam manter uma aparência de que estavam entregando todo o valor da oferta, quando eles estavam segurando um pedaço da oferta. Morreram. Mas qual a motivação de Ananias e Safira? Aparência. Barnabé já tinha feito a oferta, deu ibope, todo mundo elogiou. Não, então morreram. Não é bom. Então, a partir de hoje, você vai deixar de lado o orgulho
a necessidade de manter uma aparência, uma reputação, e vai pedir para Deus te ajudar a conhecer plenamente a verdade. Amém? Segunda coisa, por que às vezes o ensino, a pregação, a sua leitura pessoal, aquilo que você entende, a experiência sobrenatural com Deus, não faz tanto efeito como deveria no dia a dia? Falta de sensatez. Preste atenção nisso. O desejo de compartilhar essa palavra no meu coração é tão forte, porque eu tenho visto muitas coisas acontecendo. Pessoas que estão despertando para a questão da verdade e da sensatez de tal maneira que tem até mesmo que receber um certo auxílio para uma fase de adaptação. É tão impactante que começa tipo assim, muda tudo. Você começa a ver coisas na sua vida que tipo assim, não tem sentido. Só que também você começa a perceber que há muita fantasia, ilusão, fingimento, hipocrisia no convívio social, com as pessoas que você se relaciona, no trabalho, na igreja, em casa, na escola, e também muita gente que falta uns pinos, que tem problema. A pastora Beth fala, esse japonês tem problema. Bem, esse japonês tem problema. Tem gente que tem problema. O pastor disse, que ele não tem os 11 em campo, faltam uns pinos. O que acontece? Você é sensato, você é coerente, e o que tem a ver em aprender a palavra, em aprender de verdade, e não fazer efeito? Porque você não age de forma coerente com aquilo que você aprendeu. Você não tem sensatez para aproveitar aquilo que você aprende. E analisa isso. Se você não é sensato, tipo assim, se a sua escolha é essa, porque tem que ser radical, não é mais ou menos, ou quando convém, tem que ser um posicionamento radical. Se você não é sensato, você só vai se sujeitar à palavra que vem de Deus quando te convém. Na verdade, não vai ser a palavra de Deus que vai te guiar, é você que vai viver do seu jeito. E quando convém, você vive aquilo que você aprendeu da palavra. Mas quando não convém, você não vive, mesmo que seja um negócio incoerente. A gente já viu pessoas que têm problema de diabetes, mas mais agravado já, e toma refrigerante, come rapadura, já amputou a ponta do dedo do pé. Pode, mas é estranho. Aí leva no médico, mas adianta? Não vai adiantar. Aí alguém quer comprar uma moto, trocar moto, um terreno, construir, e quer mesmo, mas não consegue. Já viram pessoas assim? Quer mesmo, mas não consegue. Mas por quê? Porque quando chega no supermercado, é bolacha, é chocolate, é carne de 60 reais, 80 reais o quilo, é Nutella, não vai comprar nunca. Mas ele quer comprar? Quer, ele não está mentindo, ele quer, só falta sensatez, só falta coerência, de viver com aquilo que deseja. Vocês já estão conseguindo entender o tanto de gente que está vivendo uma vida esquisita, porque tem até metas, alvos, sonhos, mas falta coerência para ter um planejamento e uma disciplina para conquistar as coisas? A gente ouve muito falar sobre a necessidade de organização e disciplina para conseguir as coisas, é verdade, mas se você não agir de forma coerente com aquilo que tem que ser feito, esquece.
Não vai dar certo. Um tempo atrás eu estava... O pastor Narciso, ele me influenciou tanto nessa parte de atividade física, que eu, de forma sensata e coerente, resolvi criar vergonha na cara. Os joelhinhos tudo arrebentado, que eu já bati de moto e jogava futebol. Qualquer coisa incha, fica igual o joelho de elefante. Eu tenho um negócio aqui atrás, na parte de trás do joelho, chamado cisto de Baker, que é umas bolinhas que parecem uma gelatina, eu acho, e dependendo do esforço que faz, ele incha, aí o joelho fica igual o joelho de elefante, meio que dá água, né? E aí não dá para ajoelhar, não dobra nada. Então o futebol já não dá mais, e aí eu voltei a treinar jiu-jitsu com 48 anos, 40, sei lá, para começar de novo. Aí eu falei, pastor, estava pensando assim, de manhã, não afeta os trabalhos da igreja, né, na treino de manhã, segunda, quarta e sexta pela manhã. O que o pastor acha? Ele falou, não, filho, tem que ser todo dia, segunda, quarta e sexta, tem que ser todo dia, né? Não é 3 vezes, todo dia. E eu comecei a fazer. Só que no período da manhã, é menos gente, e tem uns figurinha carimbada lá que a gente chama de bigorna, os caras, e tinham lá que tinha 135 quilos, e forte, não era só a gordura. E aí eu perguntei para o professor, quando eu cair por baixo dele, o que eu tenho que fazer? E ele era mais graduado que eu ainda, esse cara pesado. O professor respondeu, nada. Como nada? Você não pode cair por baixo dele. Se você puxar ele para a guarda, já foi, meu filho, acabou, já era. Não é sensato você puxar alguém de 135 quilos para cima de você. Falei, o que eu faço? Ele falou, corre. Ele falou, como assim? Ele falou, sai correndo em volta do tatame se precisar, mas não deixa ele ficar por cima. Não tem o que fazer, deu para entender? Não tem o que fazer. Não pode cair, perdeu, acabou. Então, o que tem que se entender? Na vida é a mesma coisa. Talvez algumas pessoas, ou até você mesmo, está enroscado, porque falta simplesmente verdade e sensatez. Tem gente que se mata para ganhar dinheiro, fica doente, e depois tem que usar o dinheiro que ganhou para pagar médico, tratamento, remédio, exame. Tem gente que compra roupa cara, tênis caro, mas está com a sua saúde ruim. Estão entendendo que faz parte do dia a dia? No Japão a gente acompanha um caso triste, o menino foi preso, adolescente, jovem, menor de idade, e o pai foi visitar ele na prisão, e ele falou para o filho, filho, por que você fez isso? Por que você começou a andar com más companhias? Mas o pai e a mãe dele, eles trabalhavam nas fábricas japonesas, fazendo hora extra, zangyo que a gente fala, e ficavam até 9, 10 horas da noite, voltava 10, 11 horas da noite para casa, e o menino foi crescendo na rua. E começou a ter contato com pessoas que eram do mal. Aí o pai dele falou para ele o seguinte, eu sempre te dei tudo, nunca te faltou nada, eu sempre comprei tudo que você queria. Aí o menino virou para ele e falou, eu sei, pai, mas eu não queria que o senhor comprasse tudo para mim, eu só precisava de um pai. Às vezes falta sensatez naquilo que a gente faz. Entendam que não é uma coisa maligna, de má vontade, um negócio, simplesmente falta de coerência, falta de sensatez. Amém?
Chega do lado ruim, já deu para entender, né? Senão daqui a pouco vocês estão chorando aí. Já. Vamos para o lado bom? Pega em Efésios capítulo 5, versículo 14, para a gente encerrar, mas a gente sempre avisa, sabe? Quando o pastor fala que vai encerrar, ainda demora um pouco, né? Diz assim, ó: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então aqui tem 3 ações: despertar, levantar e ser iluminado por Cristo. Quem tem que despertar somos nós, é você. Quem tem que se levantar? Agora, quem que ilumina? Jesus. Mas para Jesus te iluminar, primeiro você tem que tomar 2 atitudes: despertar. E eu tenho uma esperança, uma expectativa que você desperte nesse assunto, você desperte hoje. Mas também que você se levante em ação, saia daqui convicto de que você vai mudar, de que você vai começar a buscar a realidade dos fatos, mesmo que traga dificuldade, mesmo que manche sua reputação, mesmo que te dê prejuízo financeiro, mesmo, você vai começar a ter essa busca de ser da verdade. Vai ser perfeito de uma hora para outra? Não, fique tranquilo, você ainda vai dar umas fingidas aí, mas pelo menos vai estar nesse processo de fingir cada vez menos e ser cada vez mais da verdade, amém? Toma essa posição. Só que se você se desperta e se levanta, Jesus começa a iluminar e as coisas começam a ter um ritmo mais acelerado. É a lei da multiplicação do crescimento. Então no versículo 15 ele fala assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais. Você sabe o que é ser prudente? A prudência é a característica de que você consegue perceber coisas antecipadamente. Tem um provérbio que fala que o prudente vê o mal e se esconde, ele se protege, ele se abriga, mas o tolo, ele segue adiante e sofre o dano, sofre as consequências negativas. Então ele está falando, seja prudente, tenha essa capacidade de perceber, 2 mais 2 é 4, se eu for por esse caminho lá na frente vai ter isso, se eu for por esse caminho lá na frente vai ter isso. Então começa a viver essa realidade, vede prudentemente como andais, não como nécios, e nécio significa, a gente fala tolo, mas no dicionário é estúpido. A gente não deve andar de forma estúpida, nós não devemos andar de forma tola, de forma irracional, não como nécios, e sim como sábios. Como sábios. Lembra que o alvo de Deus é nos levar na sabedoria, ser perfeito, ensinar em toda a sabedoria, até apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Esse é o processo. Desperta, se levanta, deixa Cristo te iluminar e vive de acordo com aquilo que Ele vai te iluminando. Como? Prudência, sabedoria, deixar intencionalmente a tolice de lado, deixa intencionalmente as coisas de insensatez para trás, para o lado, joga fora, começa a viver um tempo novo, começa a viver algo que realmente vai dar resultado positivo. Versículo seguinte, 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Na NVI fala aproveitando bem ou aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que seria isso? Viver uma vida onde toda oportunidade boa você pega, onde tudo aquilo que vai causar dano, prejuízo, você sai fora antecipadamente. Você consegue imaginar? Se na sua vida, se a partir de manhã você acordar e conseguir perceber tudo aquilo que vai beneficiar a sua vida, sua família, sua saúde, e viver isso, e conseguir deixar de lado tudo aquilo que prejudica, isso é o que Deus quer para você. Versículo seguinte: por essa razão não vos torneis insensatos, mas pelo contrário, procurai compreender qual a vontade do Senhor. E agora a gente fecha o quebra-cabeça. Se você não for insensato, você vai fazer a vontade de quem? Do Senhor.
Volta para 2 Timóteo 2, 25 e 26. Se você não retornar à sensatez no 26, você vai fazer a vontade de quem? Hã? De quem? Do diabo. As cartas estão lançadas, a escolha é sua. Você quer viver na insensatez? Pode, sabendo que você vai ser prisioneiro do diabo e vai viver fazendo a vontade do diabo. Por outro lado, se você tomar a decisão de buscar de Deus esse arrependimento para conhecer plenamente a verdade, o retorno à sensatez, você vai deixar de ser insensato e vai começar a fazer a vontade do Senhor. Quais são os passos? Despertar, se levantar e ser iluminado por Cristo. E quando você for iluminado por Cristo, você vai agir de forma coerente com aquilo que você está aprendendo. E eu te garanto, a sua vida vai começar a mudar, não somente de uma forma intensa, mas num ritmo cada vez mais rápido. Para ficar bem gravado, o insensato faz a vontade de quem? Nesse versículo, no finalzinho do versículo, sabe como é que é isso? Pessoas que eu falei até na célula, tem gente que é do mal mesmo, né? Tem gente que é ruim, a gente sabe explicar, mas tem gente que é do mal. Mas por que mesmo pessoas boas brigam entre si? Pessoas do bem. Já pensaram ou não? É porque tem insensatez envolvida no negócio. Pensa nas brigas de casal, de casais. Analisa. Espero que não, mas se brigou hoje, está fresquinho ainda na memória. O que gera a briga? Insensatez de uma das partes ou de ambas as partes. Tira um tempo em casa, medita sobre isso. Ontem nós fomos para Sorocaba visitar a tia da Lúcia. É mal barato, o Marcos foi junto com a gente, né? Tio Toninho é muito legal ele. Só que a gente estava lá em Tupéva, na casa pastoral, na igreja. E aí a Lúcia ficou perguntando: vai levar mala? Eu falo: Lúcia, Sorocaba fica para lá, depois a gente vai lá na casa do pastor Marcelo, pastora Silmara. Mas ela, tipo assim, nós vamos lá para Sorocaba, para depois voltar para Itupeva, para depois voltar para Cabreúva? Não dá. Mas ela entendeu. Estão conseguindo compreender? Que é do dia a dia, e é todo dia. Boa notícia. Enquanto o pastor fecha a Bíblia, dá um alívio, não dá? A gente vai orar agora, mas vai orar baseado numa promessa. Quem lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 5? Vamos colocar em pé. Tiago 1,5 fala que quem tem falta ou necessita de sabedoria faz o quê? E Deus faz o quê? Dá. Dá como? Liberalmente. Você sabe o que significa isso? À vontade. Você precisa de quanto de sabedoria? Pouco? Pouca? Mais ou menos? Muito?
Quanto de incoerência tem na sua vida? E o principal, o que você quer da sua vida a partir de hoje? A única condição ali mais para frente é que tem que pedir com fé. Você vai orar agora. Quem quiser dar um passo de fé, vem à frente. Saia do seu lugar, vem à frente, pede para Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso mudar minha vida. Ou durante a pregação eu entendi que tem algumas coisas que eu tenho que acertar. E pede para Deus: Senhor, me dá a sabedoria. Me dá esse arrependimento para eu me firmar na verdade. Me dá o arrependimento para eu retornar à sensatez, para que a partir de hoje eu comece a ter uma vida de liberdade, não mais no laço do diabo, mas agora compreendendo a vontade do Senhor, agradando o Senhor em tudo, prosperando, vencendo, podendo realmente olhar para a vida e ver o progresso. De forma real. E a gente tem visto vidas sendo transformadas. Então agora a gente vai orar, e do seu jeito, converse com o Senhor, peça sabedoria, peça sensatez, peça coerência, prudência, dê um basta, tome uma decisão de que tudo vai ser diferente a partir de agora. Que você vai começar intencionalmente a pensar um pouco mais antes de decidir, antes de falar alguma coisa. Que você vai realmente viver essa sabedoria de Deus. E agora você vai orar, mas não somente orar, mas você tem que se posicionar como um sábio. Você tem que entender que Deus, Ele vai te abençoar com a sabedoria, e você deve começar a viver, a pensar, a agir como um sábio de Deus, porque essa sabedoria não é sua, essa sabedoria vem de Deus para a sua vida, e é para ser usada desde as coisas pequenas até as decisões maiores. E a sua vida vai ser diferente. O seu futuro vai ser diferente a partir de agora. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque pela tua palavra vimos hoje de uma forma simples, mas de uma forma muito clara, que não devemos viver fora da verdade, fora da realidade dos fatos, fora da sensatez, do perfeito juízo, porque isso é o que escraviza as pessoas no laço do diabo. Mas pelo contrário, queremos despertar, queremos nos levantar agora pela fé, para sermos iluminados por Jesus, a fim de andarmos de forma prudente como sábios, não mais como tolos, conseguindo aproveitar ao máximo cada oportunidade e compreendendo a tua vontade. Então que em nome de Jesus, a partir de agora, vidas sejam transformadas, que haja testemunhos de um despertamento que realmente transformou a vida, o casamento, o ministério, a vida profissional, financeira, a saúde, porque a partir de agora não vão agir mais de forma insensata, mas pelo contrário, vão começar a experimentar o prazer
a alegria de poder enxergar a coerência e a sensatez em suas próprias vidas e desfrutarem dos frutos abundantemente. Uma vida de progresso, uma vida de prosperidade, uma vida de crescimento, amadurecimento acelerado, debaixo da tua bênção, debaixo da direção do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada vida. Meu Deus, confirma a tua palavra em cada coração, em cada mente, e que vidas saiam daqui realmente transformadas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, querido. Amém.